sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a doutora Aline Rodrigues da Silva. Ela cursou Direito na Unimep, graduação Lato Sensus. Também fez pós em Direito Civil e Processo. É mediadora de conflitos familiares extrajudicial. Atualmente cursa capacitação de mediadora de conflitos escolares. É membro convidada do projeto OAB Vai à Escola da Subseção Santa Bárbara do Oeste. Olá, doutora Aline. Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. O prazer é todo meu, Marta, e agradeço pelo convite. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutora Aline, por favor, conta um pouco da história do ECA. Tudo começou com a Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, e nos primeiros 6 artigos tem os direitos fundamentais. Então, no artigo 5º, nós encontramos diversas questões e no artigo 6º, nós encontramos a questão do direito à vida, à moradia, à saúde, à educação da criança, do jovem e também do idoso. Em 1990, depois de um estudo muito aprofundado, criou-se a Lei 8.069, que é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, e o ECA. E ela se tornou um marco regulatório para a garantia dos direitos fundamentais mais aprofundados que iniciaram a caminhada ou a história no artigo 5º e no artigo 6º da Constituição Brasileira. Desde que foi implementado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estado e os municípios e os cidadãos tiveram que ter uma mudança na sua forma de enxergar a criança, na sua forma de educar essa criança para ele se tornar um adolescente e posteriormente um adulto responsável e sadio. E por que houve a necessidade dessa lei ou desse estatuto? A necessidade principal é assegurar, desde o nascimento da criança, o direito ao registro civil de forma gratuita, porque quem não tem documento não é considerado como cidadão. Então já começa pelo registro, independente de nascer num hospital ou um parto doméstico. O direito de receber as vacinas, o direito à creche, o direito à educação fundamental, e também resguardar essa criança dos atos de violência, muitas vezes praticado pela família ou pelas pessoas que cuidam dessas crianças. O direito a uma alimentação saudável com café da manhã, almoço, jantar. E uma melhoria da postura da família, enxergando que a criança não é mais um número na casa, mas sim um novo ser, com uma nova personalidade e que é o futuro daquele grupo familiar estabelecido. É um marco, é uma modificação. No passado, os pais tinham os filhos e muitas vezes eles davam os filhos, né? Não era nem adoção. Davam para uma pessoa que tinha uma condição melhor levar a criança e mal sabia depois do paradeiro desse filho. E hoje isso ainda persiste, só que os números são menores, porque as pessoas têm acesso a programas de saúde, a programas alimentares e a programas educacionais e também preparação dos pais e das mães para terem condições de manterem perto de si os seus filhos e formar um núcleo familiar saudável de acolhimento a esse novo ser que chegou ao mundo. O conceito de adolescência, como hoje entendemos, é bem recente. A criança era vista como mini adulto. É isso mesmo, doutora Aline? Um mini adulto. Não existia adolescência, porque aos 14 anos, um jovem, um menino ou uma moça, eles já eram considerados homens e mulheres. Então não tinha um período de transição entre os 10 até os 16 anos, ou era criança ou era um mini adulto. E isso muitas vezes trazia relacionamentos muito precoces. Meninas que se casavam com 13 ou 14 anos, jovens, homens, adolescentes que se casavam aos 16 anos e as famílias se constituíam muito precocemente.
as famílias viviam aglutinadas, então o filho casava, ia morar na casa do pai, na casa da mãe. Muitas vezes ele perdia a oportunidade, ou a moça, né, de fazer o curso normal, o menino, o jovem, um curso técnico profissionalizante, e estender esse período, né, até os 18 ou até os 21 anos, para depois, com a maioridade civil do Código Civil antigo, estabelecer uma família de forma saudável. Até 2002 existiam dois tipos de maioridade, 18 e 21. Como foi isso? Posso explicar assim que era uma questão mais de costume, né? A maioridade civil era considerada para homem e mulher com 21 anos e o relativamente capaz os 18. Na vida de um jovem, os 18 anos era marcado pelo alistamento militar. A partir da Constituição de 88 e depois com o direito do voto do jovem aos 16 e todos esses recursos educacionais e de informação que a nossa sociedade tem, transformada dos anos 80 até o presente momento, o legislador ele entendeu que podia reduzir a maioridade dos 21 para os 18, a maioridade civil, e o ser relativamente capaz, o cidadão relativamente capaz, dos 18 para os 16, que é a faculdade do jovem votar aos 16 anos. Então foi um dos fatores, foi a questão do voto. Porque o jovem de hoje, 1 ano de informação de um jovem de hoje equivale a 80 anos de informações de uma pessoa no início do século XX. Então houve uma expansão de conhecimento. Hoje nós temos o Google, nós temos os cursos online, nós temos outros tipos de recurso que capacitam esse jovem e amadurecem no conhecimento aqueles que procuram. Então isso é muito importante, e o legislador no período, há 21 anos atrás, ele já entendeu a necessidade de reduzir de 21 para 18 a maioridade civil. E o que é a maioridade civil? A maioridade civil é o direito que a pessoa tem aos 18 anos de abrir uma empresa, de ser processado, sem ter uma responsabilização de um responsável, seja um pai, um tutor, um cuidador. Muitas vezes é comum vermos jovens hoje de 15, 16 anos serem emancipados, por exemplo, para jogar futebol fora do país, para estudar numa faculdade ou uma universidade fora do país, ou mesmo dentro do país, ou para abrir uma empresa ou formar um grupo numa startup. Então eles já começam a ter ganhos e eles mesmos podem administrar, até pelo próprio conhecimento que eles têm. Então a emancipação torna o jovem capaz de todas as ações civis. Isso. No passado, por exemplo, a mulher só se tornava capaz antes dos 21 anos com o casamento. E num passado um pouco mais remoto, a mulher só se tornava capaz para trabalhar fora com a autorização do marido, que era o famoso Estatuto da Mulher Casada. E na época dos nossos romancistas do século XIX, Machado de Assis e outros que escreveram Iracema, Helena, elas eram mulheres solteiras, na faixa de 21, 22 anos, e que elas precisavam ter um tutor para administrar o patrimônio quando o pai ou o irmão mais velho falecia. Então, enquanto elas não casassem, elas necessitavam de um tutor que desse autorização para elas comprarem, venderem, reformarem ou mudarem de cidade. Então, são avanços que em 1,5 séculos, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é uma sociedade recente. Os direitos, eles também estão andando em passos largos, embora a gente não perceba. Porque nós estamos no meio do processo de desenvolvimento, então muitas vezes a gente não consegue enxergar o retrovisor e ver todo o processo de evolução do passado até o que nós vivemos hoje. Vamos falar um pouco dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Então, eu vou resumir alguns direitos que são direitos fundamentais, né? O primeiro direito é o direito à vida. Então, hoje ainda se discute a questão se é desde a concepção ou só a partir do nascimento, mas eu não vou entrar nesse mérito.
Então, o direito à vida, o direito à saúde, ao direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, à educação, à convivência familiar e também à comunitária, né? Porque a comunitária pode ser a escola, pode ser o bairro, pode ser a agremiação ou a associação que a criança vai participar. Ele tem o direito à educação, uma educação de qualidade. Ele tem direito à cultura, ao esporte, ao lazer. Direito à profissionalização, principalmente do adolescente, né? E a proteção no trabalho. Por que a proteção no trabalho? Porque o adolescente, ele está com o corpo em formação. Alguns trabalhos não devem ser executados por jovens adolescentes e a jornada de trabalho também deve ser um pouco menor. Se a jornada de um adulto é de 9 horas ou de 8 horas, 44 horas semanais, a jornada de um menor aprendiz, ela geralmente é de 6 horas. Para viabilizar que esse jovem tenha condições de aprender um ofício e não abandonar a escola. Ele tem o tempo da locomoção, né? De ir para casa, tomar um banho, se alimentar e ir para a escola. Ou sair da escola, ir para casa, se alimentar e vir para o trabalho. Então é importante nós entendermos que o adolescente tem capacidades de adulto, mas ele ainda está em construção. Então, ele tem que ser também, muitas vezes, colocado numa qualidade de trabalhador intermediário para motivá-lo e para evitar desgastes, depressões e outros tipos de fadiga que vão diminuir o rendimento dele escolar. A lei, ela foi adaptada justamente para ter essa redução do período de trabalho, ou seja, não priva o adolescente de aprender um ofício ou de ganhar dignamente o dinheiro com o seu trabalho, mas também não exige que ele tenha uma carga horária cheia, o que dificultaria ele de ter o acesso à educação ou da evasão escolar. O jovem aprendiz, muitos deles podem começar aos 14 anos, principalmente se for ligada ao sistema do SESI, do Senai, e a partir dos 16 com os outros programas, né? Hoje nós temos muitos jovens aprendizes nos bancos, em empresas, em supermercados, em atacadistas e até em empresas que desenvolvem software para o mercado de tecnologia da informação. Porque esses jovens sabem dominar muito bem a parte digital, que nós que já temos 50, 60 anos, muitas vezes temos grandes dificuldades de acompanhar esse desenvolvimento tecnológico. Existem formas e formas de trabalhar. Ainda no Brasil e em muitos lugares do mundo, crianças ainda trabalham em carvoaria, crianças ainda trabalham em olaria, fabricando tijolos, telhas, limpando cisternas, desentupindo fossa, na área extrativista também. Que oxalá, no futuro, todos os meninos e meninas tenham condições de cursar a escola, de ter alimentação, de ter uma família estruturada e que, se eles precisarem exercer uma função laboral, que esse trabalho seja menos insalubre, desgastando menos eles, prejudicando menos a sua coluna, a sua parte ortopédica, os seus olhos e os seus ouvidos. É muito importante nós frisarmos que a criança não tem só direitos, ela também tem deveres, né? Então, o principal dever de uma criança e de um adolescente é respeitar o pai e os responsáveis. Frequentar a escola, respeitar o professor e os demais funcionários da escola, respeitar o próximo, o amigo, evitando situações constrangedoras e a prática do bullying, participar das atividades da família em comunidade, preservar os espaços públicos, proteger o meio ambiente, participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a advogada doutora Aline Rodrigues da Silva. Aline,
Fale um pouco do seu trabalho como membro convidada do projeto OAB Vai à Escola. Olha, o projeto OAB Vai à Escola, ele é um projeto que há mais de 10 anos ele existe. Ele começou na cidade de Osasco, com um advogado que morava próximo a uma comunidade, e ele se sentia inútil por não conseguir ajudar as crianças que ficavam na rua. E ele desenvolveu um método, junto com outras pessoas foram se interessando, e ele começou a ir nas escolas falar sobre direitos e deveres do adolescente. Direitos e deveres não só do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas levar informação sobre o jovem aprendiz, sobre benefícios previdenciários, que esse jovem conhecessem a possibilidade de estarem fazendo um programa de carreira para sair daquele ambiente também limitado de educação familiar ou daquela comunidade. E isso deu um resultado tão grande lá na cidade que outras pessoas foram interessando. Todas as escolas foram sendo visitadas, Num primeiro momento em escolas com alunos do 6º ano até o 3º ano, e depois foi estendida para os pequenos também, do ensino fundamental. E esse projeto foi abraçado pela OAB São Paulo, e hoje ele está em todas as sessões nos estados e no Distrito Federal no Brasil. Em 2018 foi criada a cartilha OAB Vai à Escola, que ela tem 27 temas, dentre eles o direito da criança e do adolescente. Fala-se de bullying, fala-se de questões de respeito à religião, a questões raciais, fala-se do jovem aprendiz, fala do acesso à tecnologia, à informação, ao direito do idoso. São 27 temas. Ele é bem abrangente. Então isso abre a mente do jovem que acha que a escola só serve para aprender português, matemática e na hora do intervalo para jogar um futebolzinho ou um vôlei. Então ela expande o conhecimento, porque junto com a OAB Vai à Escola vão profissionais de outras áreas, da educação, da engenharia, da enfermagem, técnicos do Senai, pessoas de tecnologia da informação, de moda, e descortinam um mundo novo para essa criança e para esse adolescente. E com o projeto OAB Vai à Escola, surge também a possibilidade do projeto da escutatória, que são rodas de conversa de alunos que são muito quietos e que às vezes não têm voz. E nesses pequenos grupos, eles conseguem expor seu ponto de vista. Eles conseguem abrir o seu pensamento e até fazer um desabafo. Então, aquele aluno que acha que o outro é muito calado, que é retirado, começa a enxergar esse jovem de uma forma diferente e respeitar. E aquele que fala demais aprende a ter ouvidos de escutar. Então, é muito maravilhoso, muito, muito maravilhoso. Nesse momento, como palestrante convidada no projeto OAB Vai à Escola aqui em Santa Bárbara, eu costumo falar de temas polêmicos. Então eu falo sobre gravidez na adolescência, eu falo sobre bullying, eu falo de prevenção ao suicídio e eu falo também dos crimes praticados pelos adolescentes. Porque junto com os direitos vem os deveres. E uma das coisas que o adolescente precisa saber é que quando ele pratica alguma coisa errada, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem medidas de prevenção, tem medidas socioeducativas. E essas medidas socioeducativas aplicadas pelo Estatuto, que é vulgarmente chamado de ECA, ela vem de uma advertência, ela tem uma reparação civil. O que é uma reparação civil? Fez uma pichação, tem que ir lá e limpar. Tem que prestar um serviço à comunidade. Muitas vezes tem que pagar uma indenização de dano material ou de dano moral. Muitos jovens utilizam palavras de baixo calão ou espalham notícias de cunho sexual e que danificam a imagem do colega, e esse colega muitas vezes ele fica calado, ele perde o rendimento escolar, ele começa a não dormir ou ele começa a ter problemas urinários.
por causa da ansiedade, da angústia, e ele precisa de psicólogo. E se isso se tornar consubstancial um bullying, o pai, a mãe, é responsável pelo pagamento da terapia da vítima. Então esses jovens precisam saber que não existe um crime sem reparação. Pode não levá-lo para a Fundação Casa, mas que ele vai ter que ter uma mudança de conduta. E se não for uma mudança de conduta moral, vai afetar o bolso. E isso mexe muito, porque o adolescente hoje ele é muito materialista, né? Ele pensa em ter o iPhone, ele pensa em ter o tênis Nike, o tênis da Balenciaga e outras coisinhas mais. Então isso vai mexer com a questão material, também com a estrutura familiar, porque esse pai e mãe vão ter que passar também pelo serviço social, ser acompanhada pela assistente social, às vezes pelo psicólogo forense, através ou do CAPS, porque tem que ter uma mudança de atitude. Nós temos que cuidar dessas crianças, nós temos que cuidar desses jovens, para que eles sejam jovens saudáveis e que eles possam se tornar idosos saudáveis também. Aline, fala um pouco da Lei da Primeira Infância. Então, a Lei da Primeira Infância, ela é a Lei 13.257, do ano de 2016, e ela traz um avanço muito importante ao direito da criança brasileira do 0 até os 7 anos de idade, porque ela estabelece princípios e diretrizes, né, para a formulação de políticas públicas voltados a meninos e meninas nessa faixa etária. E o que mais é importante é a preservação dos 1000 dias de vida da criança, que são conhecidos como os 2 anos. Então, ela estimula a alimentação, ela estimula a vacinação, ela estimula o direito da criança a brincar. Também ela traz os direitos da gestante, da mulher grávida, e o direito da mulher gestante em optar, se não tiver condição de criar esse filho, por diversas questões, a colocação dessa criança em lares para adoção, evitando essa questão do passado de passar uma criança de uma casa para outra, causando danos seríssimos à criança, porque uma criança que não tem convívio com o pai, com a mãe, com a avó e com a avó, ela tem atraso na fala, ela tem atraso no desenvolvimento. Então, esses primeiros anos de vida, eles são muito fundamentais na vida da criança, né? E ela é feita um monitoramento através da promoção social da cidade, do serviço social do fórum, dos hospitais, dos CRAS e dos CREAS, dos municípios, né? E ela prioriza muito a questão de saúde, alimentação e educação infantil. Isso daí traz avanços, muito avanços. Há 20 anos atrás, tinham crianças que entravam na escola e que não sabiam falar, não sabiam nem segurar nos lápis e já entravam para a alfabetização. E hoje, com esse acesso, a vaga em creche, a alimentação de qualidade, sono de qualidade, um teto, uma caminha gostosa para dormir, a criança desenvolve melhor e ela convive com outras crianças. Isso ajuda demais, né? E essa lei, né, que eu cito, que é o marco legal da primeira infância, também ela ajuda a pais solteiros, né? A gente ouve falar muito de mãe solteira, mas também hoje existem muito mais frequência pais solteiros, pais viúvos, pais que tiveram relacionamentos corriqueiros e que o namoro não foi para frente, e muitas vezes a moça, logo após acabar o período de puerpério, que são os 45, 60 dias, a mãe entrega o bebê para o pai e volta para a faculdade ou volta para sua cidade, e esse pai tem direito à licença paternidade, e esse pai vai nas reuniões de escola, ele vai ao posto de saúde, ele participa da vida do filho, não delega a avó ao avô, ele exerce o poder de família que consta na Constituição, e geralmente são pais novos de 18, 19, 25 anos, ou pais que ficaram viúvos logo após a criança nascer e que também não quiseram entregar o filho ou a filha recém-nascida para o sogro, para a sogra, ou para o pai ou para a mãe cuidar. Eles assumiram a responsabilidade. Então você vê que tem uma mudança na sociedade, né? Tirando a responsabilidade só da mãe de educar e só do pai de dar o apoio material
é um equilíbrio, né? Então esse marco da lei da primeira infância, ele é muito importante, ele é pouquíssimo falado no Brasil. Esse marco da primeira infância, ele existe desde 2016. O artigo 1º da Constituição fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, esse marco da primeira infância, ele equipara pai e mãe com poder de família, não só como o poder do pai, patriarcado ou matriarcado. É uma forma de dividir as tarefas sem ter um peso exclusivamente moral. A creche é um direito da criança ou é um direito dos pais? O acesso à educação, ele consta no artigo 6 da Constituição de 1988, então é o direito da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou mecanismos para facilitar o acesso à creche desde o berçário até os 5 anos, né? Porque a partir do 6º ano, o pré se tornou o 1º ano. Então, é um direito da criança, independente da mãe ou não trabalhar. A prioridade é a mãe que trabalha. A mãe que trabalha em casa ou a mãe que trabalha numa empresa ou prestando serviço, mas é para qualquer criança. Eu agradeço a doutora Aline Rodrigues da Silva, pós-graduada em Direito Civil e Processo, mediadora de conflitos familiares extrajudicial e membro convidada do projeto OAB Vai Escola, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Aline! Eu agradeço a minha participação nesse programa e espero que as palavras aqui deixadas tenham sido esclarecedoras e sirvam de roteiro para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o direito da criança e do adolescente, não só pelo Estatuto, mas pela Constituição e por todas as outras leis que vêm para colaborar para a melhoria da nossa sociedade e o amparo da criança. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.